Hoje começamos uma série de mensagens que tem por título Profecias. Queremos falar sobre o profético. E já quero começar desmistificando o que é o profético. Há pessoas que têm ou carregam certos preconceitos com essa expressão profético. Compreendem que profeta, profecia, profetizar é algo restrito a um grupinho seleto de pessoas que constituem ou fazem parte de uma elite espiritual. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha de oração, aquela irmã do coque, que tem uma intimidade assim maior com Deus, ela é profetisa, ele é profeta. Mas na verdade, o Novo Testamento nos apresenta que a experiência do profético deveria fazer parte de toda a igreja. Deveria fazer parte da jornada espiritual de qualquer pessoa que se chama um cristão, um homem e uma mulher que seguem Jesus. Nós queremos falar sobre o profético, porque a profecia é uma ferramenta que Deus nos dá para a edificação, para o encorajamento, para o crescimento espiritual. Nós queremos falar sobre o profético, porque quando o Espírito Santo se manifesta, Deus o Pai coloca em nosso coração palavras que não servem apenas para o nosso usufruto, mas também para abençoar outras pessoas. Nós queremos falar sobre o profético, porque uma igreja que se move no profético, filhos e filhas de Deus que se movem no profético, caminham em um outro patamar de maturidade espiritual. Então hoje nós vamos dar início a essa jornada. E de cara eu já quero dizer para você que profetizar é simples. O conceito é profetizar, é proferir uma palavra sob a inspiração de Deus. É comunicar ao outro o coração do Pai, para ele, para ela. É compartilhar com alguém algo que Deus derramou no seu coração para falar para aquela pessoa. Isso é profetizar. Profetizar não é desejar. Olha a diferença. Às vezes a gente utiliza esse termo profetizar de maneira equivocada. A gente olha assim para a amiga e fala: amiga, esse ano eu profetizo na tua vida um casamento. Não, isso aí é um desejo. É uma vontade sua. Não tem problema nós desejarmos. Mas a profecia não é algo que nasce no espírito do homem. É algo que nasce no espírito de Deus. Não é algo do coração humano, é algo do trono da graça, é algo do céu, é Deus que fala, é Deus que coloca algo. Isso é profetizar, é ser esse canal, esse veículo através do qual os mistérios e segredos de Deus fluem para as pessoas. E eu quero falar sobre esse assunto a partir de um texto, Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, Você pode ler na sua Bíblia ou me acompanhar aqui na projeção. Olha o que a Bíblia diz. Aqui é o apóstolo Pedro citando uma profecia do profeta Joel. O profeta Joel é um profeta do Antigo Testamento, profeta menor. E Joel, muitos anos antes de Jesus, ele predisse essa promessa aqui. Ele falou assim, Atos 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Agora leia comigo o versículo seguinte. Vamos lá, todos juntos. A próxima frase, 3, 2, 1. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles... Quando o Espírito Santo é derramado, uma das evidências, um dos resultados é a profecia. Quando o Espírito Santo é derramado sobre um grupo, uma comunidade, sobre uma família, quando o Espírito Santo é derramado sobre alguém, quando o Espírito Santo é derramado em um ambiente, o que é que acontece? Aquelas pessoas começam a ouvir o coração do Pai e a carregarem palavras do céu para outras pessoas. Isso é profetizar. Quando o Espírito Santo é derramado, esse derramado Espírito nos transforma em gente que é instrumento, que é canal do céu. Quando o Espírito de Deus é derramado, essa evidência da profecia acontece. Então escuta bem, profetizar não é sobre denominação,
Profetizar não é sobre ser tradicional ou pentecostal. Profetizar é sobre o Espírito Santo ser derramado sobre nós. Eu quero te dar 3 motivos do porquê que essa série, essa palavra de hoje é relevante para a sua vida. Eu quero te falar 3 operações da profecia em nós, ou se você preferir, 3 razões, 3 porquês que nós precisamos entender, encarar e viver o profético. Primeiro, porque toda palavra profética, olha bem para mim, toda palavra profética, ela encoraja, ela edifica e ela consola. Fala comigo, edificar, encorajar, consolar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, palavras do apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Mas quem profetiza o faz para, fala comigo bem forte, a edificação, encorajamento, consolação dos homens. Quando você está passando por um problema, uma dificuldade, uma situação complicada, e o amigo chega para você e te traz uma palavra de conforto, isso anima? Quando você está passando pelo dia da adversidade, e alguém liga para você e te dá uma palavra cheia de motivação, isso te inspira? Imagina quando alguém olha e diz assim para você, eu tenho uma palavra de Deus para você. É diferente quando eu te inspiro com uma palavra minha e quando eu te inspiro com uma palavra do céu. Porque quando eu te inspiro com uma palavra do céu, o que eu estou colocando em você é a matéria-prima mais poderosa que existe no universo, que é a palavra de Deus. Pastor, por que você está dizendo que a palavra de Deus é a matéria-prima mais poderosa do universo? Eu vou te falar por quê. Porque a minha Bíblia começa em Gênesis dizendo que nada existia. E antes que houvesse qualquer coisa, não tinha nada, não tinha coisa alguma, só tinha Deus, só tinha o Criador. E Ele trouxe tudo a existência a partir do nada. E o que ele utilizou? A sua palavra. A palavra de Deus é a matéria-prima mais poderosa que existe. Sempre que Deus vai fazer algo novo, que Deus vai criar novas realidades, Ele fala. É sempre por meio da palavra. Em Gênesis é por meio da palavra. Sempre é por meio da sua palavra. Nos evangelhos, olha que tremendo. Quando Deus foi redimir a humanidade, o verbo se fez e habitou entre nós. A palavra veio até nós, o Logos de Deus veio até nós. Por quê? Porque a palavra de Deus carrega um poder criador, criativo, gerador. Entende? Uma coisa é nós sermos encorajados com uma palavra humana, outra coisa é nós sermos inspirados com uma palavra do céu. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já passei por situações na minha vida que se não fosse uma palavra de Deus, se não fosse uma palavra de Deus, quem sabe você entrou hoje por essas portas e tudo o que você precisa, eis aí a tua resposta, querido, é de uma palavra de Deus. A minha Bíblia fala sobre um homem chamado Abraão, que por anos a fio peregrinou nos desertos, e ele fez toda essa peregrinação carregado por uma palavra, carregado por uma promessa. Disse Deus a Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. E eu te darei uma descendência muito numerosa. Uma promessa carregou aquele homem por anos. O que é que carregou ele? Uma palavra de Deus. O que é que sustentou ele? Uma palavra de Deus. O que é que ancorou ele? Uma palavra de Deus. A minha Bíblia fala em Êxodo sobre um homem chamado Moisés. Moisés vai até Faraó e ele diz assim, olha, estou aqui para arrancar esse povo de Israel daí do Egito. Faraó, olha, o que é que esse camarada tem? Não tem dinheiro, não tem exército, não tem poder político por detrás dele. O que é que esse cara tem? Eu tenho uma palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Uma palavra de Deus foi o suficiente para Moisés arrancar 2 milhões de escravos do Egito. Ele não tinha apoio social, não tinha apoio político, não tinha apoio econômico. A única coisa que ele tinha era uma palavra de Deus. Você está entendendo a diferença que faz você ter uma palavra do céu? A minha Bíblia fala sobre um homem chamado Noé, que por anos ficou construindo a tal da arca, que você lê na sua Bíblia, aquela de criança que a gente dá para os filhos, acha lindo, o elefantezinho, a girafazinha, aquilo era uma desgraça. Imagina construir aquele negócio, aquele zoológico, aquilo gigantesco,
trabalho que foi, a turma zombando. Olha aí o Noé, construindo essa arca, rapaz, para quê? Para que você está construindo? Todo dia acordando, todo dia ralando, todo dia batendo prego, todo dia cortando madeira, todo dia serrando, todo dia polindo, todo dia aparando as arestas, todo dia, você está entendendo? Acordando cedo, dormindo tarde, mobilizando a família, sacrifícios, renúncias. Noé, por que você está fazendo isso? Eu tenho uma palavra de Deus. Uma coisa é você fazer sacrifícios sem uma palavra, outra coisa é você fazer sacrifícios embasado em uma palavra. Faz diferença você ter uma palavra do céu. A minha Bíblia fala sobre Elias, o profeta que foi para um lugar chamado Ribeiro do Querite. Ali ele fica à mercê dos corvos, que lhe traziam pão durante a manhã, pão durante a tarde. Um homem que é alimentado pelas aves, um homem que fica ali sozinho no deserto solitário. Você está compreendendo? Dependente da providência divina. O que é que manteve Elias naquele Querite confiante, em paz, tranquilo, sabendo que a provisão de cada dia chegaria até ele? Uma palavra. Deus tinha dito: Elias vai para o Ribeiro do Querite. Faz diferença você ter uma palavra. A minha Bíblia fala que antes que Jesus começasse o seu ministério, ele é submetido à experiência do batismo. Ele vai até João Batista, Mateus capítulo 3, leia na sua Bíblia. E quando ele está naquela experiência do batismo, o céu se abre e o Espírito desce sobre ele, e ele ouve o Pai Celestial disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho. Jesus não começa a fazer sem antes ouvir. Ele não começa o seu ministério sem que antes não tenha ouvido a voz do Pai. Primeiro veio uma palavra do Pai, depois ele entra no ministério. Primeiro ele ouve uma palavra do céu, depois ele encara os fariseus e os religiosos da sua época. Primeiro ele recebe uma palavra do céu, depois ele vai para a arena de leões, que foi o seu ministério público. Primeiro ele ouve uma palavra do Espírito de Deus, depois ele vai encarar a sua missão e o seu propósito. Por quê? Porque o que sustentou Jesus até aquela cruz foi uma palavra de Deus, foi uma palavra do céu. Meu irmão, tudo que a gente precisa é de uma palavra. Aí eu te pergunto, quantas coisas na nossa vida a gente não está tentando edificar? Quantas pessoas a gente não está tentando encorajar? Quanta gente a gente não está tentando consolar com a nossa palavra, que Deus está dizendo assim: só vai conseguir edificar, encorajar e consolar com a minha palavra. Você está precisando de profecia, você está precisando de uma palavra do céu, você está precisando de algo profético, algo que vem de mim, do meu coração para você. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo assim para você hoje aqui nesse lugar: se você quer edificar o seu lar, é uma palavra de Deus. Se você quer encorajar os seus filhos, é uma palavra de Deus. Se você quiser consolar alguém que está desiludido com a vida, é uma palavra de Deus. Faz diferença você ser um empresário que tem uma palavra, faz diferença você ser um pai e uma mãe que tem uma palavra, faz diferença você ser um pastor, um líder, um ministro da palavra que tem uma palavra, faz diferença você ser carregado, sustentado, amparado, abraçado, mantido pela palavra do céu. Aleluia! Por isso, diz Paulo aos Tessalonicenses: não apagueis o espírito, não tratem com desprezo as profecias. É como se Paulo dissesse assim: a inteligência de vocês é boa, mas não dá conta. O diploma de vocês pode ser bom, mas não dá conta. A educação de vocês pode ser bom, mas não dá conta. As amizades que vocês têm pode ser bom, mas não dá conta. As posses, o dinheiro, a grana que tem lá no banco, pode ser bom, mas não dá conta. Chega o dia que só fica de pé quem tem profecia. Por isso, não tratem com desprezo as profecias. Você está entendendo? Deus está querendo elevar seu nível. Vira para quem está perto de você e diz assim: Deus está querendo levantar teu nível, elevar teu nível. Uma mãe profeta, um pai profeta, um amigo profeta, um empresário profeta, um médico profeta,
um advogado profeta, um jovem profeta. Você está com... Edificar, encorajar, consolar. Aleluia. 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 18. Olha o que é que Paulo fala. Escrevendo a sua carta para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, seguindo o quê? As profecias. Seguindo-as, você combata o bom. Na tradução Almeida, esse texto aparece assim: firmado nelas, Timóteo, você possa combater o bom. Paulo está dizendo: ei, Timóteo, lembre-se que tem palavras do céu que foram liberadas sobre ti. Se agarra nelas. Essa luta que você está enfrentando em Éfeso, o ministério de Timóteo era em Éfeso, essas lutas que você enfrenta em Éfeso, lembre-se, tem palavras do céu que foram liberadas sobre a sua vida. Agarre-se nelas. É firmado nelas que você vai combater o bom combate. Você está compreendendo a importância do profético? Você está compreendendo a importância de ouvir o coração do Pai? Você está entendendo a importância da sua casa ser um ambiente profético, essa igreja ser um ambiente profético? Tem coisa na nossa liderança, tem coisa que aqui nessa igreja só a fala de Deus consegue equacionar. Segundo motivo porque você tem que mergulhar nisso que a gente está pregando aqui. Porque quem profetiza, olha para mim, quem profetiza, fala para as pessoas na perspectiva do céu. Fala comigo, perspectiva. Perspectiva. Essa palavra eu quero que você grave, eu vou explicar. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, a voz de Deus, diz, aqui é Deus falando com o apóstolo João, ok? Esse é o contexto, Deus falando com João. Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha o contexto, porque esse texto só faz sentido com o contexto. Apocalipse é um livro escrito durante um período de dura perseguição contra os cristãos. É o final do primeiro século, os cristãos estavam sendo perseguidos, a tal ponto que João apóstolo, um dos líderes da igreja, foi preso e exilado na ilha de Patmos. No exílio, ele recebe visões de Deus. Essas visões estão compiladas no livro que chamamos de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Apocalipse, portanto, é um conjunto de revelações que o apóstolo João recebe no dia mau, no dia da sua adversidade lá na ilha de Patmos. Pois bem, quando ele está no meio dessa confusão, desse caos, desse problema todo, Apocalipse 4:1 diz que ele ouve uma voz. E a voz diz assim: João, suba para cá, e eu te mostrarei aquilo que há de acontecer. O que é que está acontecendo aqui? Eu vou te explicar. O que está acontecendo é, aqui João via problema, mas se ele subisse para onde Deus estava, ele veria promessa. Aqui onde João estava, ele via tribulação, mas se ele subisse para onde Deus estava, ele veria que Deus continuava no controle, no governo, assentado no trono sobre tudo. Aqui onde João estava, ele sentia pressão, ele via derrotas, ele via perseguições, ele via situações complicadas, complexas, quase que impossíveis de serem resolvidas. Aí Deus fala: sobe para cá, porque daqui de onde eu estou, João, você vai ver que está tudo no controle, tem vitória, tem conquista, tem futuro, tem amanhã, tem esperança. Pastor, o que é que isso tem a ver com profecia? Tem tudo a ver. Porque o texto diz assim: eu vi uma porta aberta no céu. Quando ele entra pela porta, ele sobe. Ele sai dessa perspectiva terrena e vai para uma perspectiva espiritual. A profecia é essa porta. Quando o profético entra em ação, é como se Deus utilizasse a palavra profética
para tirar você de onde você está, do nível de visão em que você está, e levar você para o nível de visão em que você precisa estar, que é o nível dele. Ou seja, eu vou fazer isso aqui com o Henrique, por exemplo. É como se eu dissesse assim, quando eu declaro uma palavra profética do céu sobre a vida do Henrique, aí eu pego o Henrique, eu tiro o Henrique de onde ele está, eu carrego ele para um outro patamar, para uma outra perspectiva. Eu digo, suba para cá, Henrique, daqui, veja. Daqui veja aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus fará na sua vida, aquilo que Deus vai operar através de você. Daqui, desse ponto. Por quê? Porque lá você vê o agora, aqui você vê o depois. Lá você vê a dificuldade, aqui você vê o futuro. Lá você vê as pressões, aqui você vê as promessas. Amém. Obrigado, Henrique. Ei, igreja! Deus está dizendo para alguém aqui nesse lugar, o seu problema é que você precisa mudar a perspectiva. Você está com a perspectiva errada. Deus está te convidando, sobe para cá, muda as lentes, muda o ângulo pelo qual você está vendo a sua vida. Você precisa enxergá-la com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Isso é o que em outras palavras se chama de, olha isso, revelação. O que é revelar? A expressão revelação significa, literalmente é isso. Se você pesquisar no dicionário a etimologia de revelação, é remover um véu. Revelar algo. Algo está coberto. Imagine que essa toalha conseguisse cobrir essa caixa de som. Daí eu removo a toalha que cobre e eu revelo o que ela escondia. Revelar, descortinar, remover o véu. Muitas vezes na nossa vida o problema não é visão, é falta de revelar. Nós temos visão, mas a nossa visão está turvada, embaçada, embotada por alguns véus. Alguns véus. Deixa eu te explicar como isso aparece na Bíblia, como isso aparece na nossa vida e como a profecia entra no meio de tudo isso. Olha para mim, para não perder a linha de raciocínio. Primeiro na Bíblia, alguns exemplos. A Bíblia fala em João 20 que Maria Madalena foi atrás do corpo de Jesus. Ela vai até o jardim da tumba, diz o texto, inclinando-se, olhou para dentro da tumba, viu que a tumba estava vazia. Ela deduziu, alguém roubou o corpo de Jesus. Ficou triste, desanimada. Daí Jesus aparece. Mas o texto fala que ela não percebeu que era Jesus, pelo contrário. Achava que tratava-se do jardineiro daquela tumba. Ou seja, Jesus estava ali. Maria não conseguia perceber que era Jesus. Por que Maria não conseguiu ver que Jesus estava ali? Faltava-lhe visão, faltava-lhe revelação. O véu da tristeza embaçava a sua visão. O véu do desânimo, o véu da angústia, o véu da dor embaçava a sua visão. Quando tudo que você olha é uma tumba vazia, você não consegue perceber o Salvador que está vivo. Maria Madalena está com a visão embaçada, tem um véu. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos podem ser um véu. Estão impedindo você de enxergar o que Deus tem para você. Estão impedindo você de você se enxergar com os olhos de Deus. Estão impedindo você de perceber os planos que o Pai tem para a sua vida. Estão impedindo você de perceber o futuro de vida e de esperança que Deus já tem liberado para a sua vida. Estão impedindo você de contemplar o que Deus quer fazer em você. Está embaçado. Sentimentos. Maria Madalena, visão embaçada. O véu da tristeza. Olha outro caso. Lucas 24. Os discípulos a caminho de Emaús. 2 homens que tinham deixado Jerusalém depois que Jesus é crucificado. Chateados, decepcionados, frustrados, porque eles acreditavam que era Jesus o Messias prometido. Quando eles veem Jesus sendo crucificado, a esperança morre. E ali eles vão, totalmente desesperançados, embora de Jerusalém, diz a Bíblia, a caminho de Emaús. No meio do caminho aparece Jesus, e Jesus começa a conversar com eles.
Eles não perceberam que era Jesus. Conversam com Jesus o caminho todo. Lá mais na frente, quando eles se assentam para uma refeição, Jesus parte o pão e diz a Bíblia: seus olhos foram abertos e eles perceberam que era Jesus quem por todo o caminho esteve com eles. Jesus desaparece. Como é que alguém anda um caminho todo com Jesus e não percebe que é Jesus? Como é que alguém não percebe que é o Mestre que está do lado, que é o Salvador que está do lado, que é a mão do Redentor que está ali? Eu fico me perguntando quantas coisas na nossa vida a gente não consegue perceber que Deus quer fazer, ou que Deus está fazendo, ou que Deus está preparando, ou que Deus está movendo, ou que Deus está arquitetando. A gente não consegue, porque há um véu. Nós precisamos de revelar. A profecia funciona assim. Pastor Carlos, me ajuda aqui. Venha para cá. Você vai ser meu ajudante aqui agora. Fique aqui, voltado para mim. A profecia é isso. Há um véu. O véu dos sentimentos, o véu das dores, o véu dos passados, o véu das culpas, o véu das aflições, nos impede de ver aquilo que aqui Deus está fazendo, Deus está preparando, Deus está movendo. Aí Deus me usa em uma palavra profética. E quando Deus me usa em uma palavra profética, o que a profecia vai fazendo é, ela vai desmantelando esses véus, colocando colírio nesses olhos e ajudando a enxergar do ponto de vista do céu. Aí eu vou profetizando. Por sinal, talvez esse seria um sinônimo apropriado para profetizar. Ora, o que é profetizar? Profetizar é desmanchar os véus. É desmanchar os véus. O profeta é quem abre a cortina, para que o outro alguém veja o que Deus está trabalhando nos bastidores. Eu vou profetizando, eu vou profetizando, e à medida que eu vou profetizando, os véus vão caindo. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado. É por isso que Jeremias, ele olha para o povo de Judá, preso na Babilônia, cativo, humilhado, roubado. Olha para aquele povo e diz, Jeremias capítulo 29, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Assim diz o Senhor. Aí diz Jeremias, planos de paz, planos de dar-lhes um futuro e esperança. Eu penso que o povo de Judá lá no cativeiro da Babilônia estava aqui, ó, o véu do cativeiro, o véu das feridas do exílio, o véu das perdas. Ei, aí vem Jeremias e diz, chega, olhem com os olhos do céu. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Sabe outra coisa que a palavra profética faz? Ela revela o amor do Pai. Ela revela o amor do Pai. E sabe como eu trato isso? Eu trato isso a partir daquela fala de Jesus. Marcos 1,17. Disse Jesus, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Olha que forte. Pescar homens. Tem gente que pensa que pescar homens é pegar uma pessoa que não está na igreja e trazê-la para a igreja. Não é assim que a gente pensa? Não. Pesquei fulano, ele estava lá vivendo uma vida, aí eu pesquei ele. Bom, é uma interpretação razoável, ok. Mas eu quero sugerir uma outra, à luz do contexto de Marcos 1. Porque Marcos 1,17 fala, Jesus disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. No versículo 23, ponha para mim, Marcos 1,23, ou seja, 18, 19, 20, 21, 22, 6 versículos depois,
Diz a Bíblia: entrando Jesus em uma sinagoga, um homem possuído por demônios levantou-se e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que queres conosco? Jesus, olhando para ele, disse: cale-se e saia dele. O homem foi liberto. O que é que está acontecendo? Simples. Jesus está exemplificando aquilo que ele há pouco havia ensinado. Primeiro ele ensina, depois exemplifica. Primeiro fala, depois ele mostra. Quando ele liberta aquele homem, o que ele está fazendo? Pescando o homem. Mas pescando de onde, João? Pescando de dentro do homem. Quando Jesus liberta aquele homem, ele está pescando de dentro daquele homem sua verdadeira identidade. É como se Jesus dissesse assim: ei, você está aí mergulhado, perdido em um mar de feridas, de traumas, de dores, de culpas, de demônios, de trevas, de espíritos imundos. Mas eu, Jesus, coloco a minha mão em você, e de dentro de você eu pesco o teu verdadeiro você. Será que não foi isso que Jesus fez com você e faz comigo todo dia? Eu não sei se você é como eu me vejo muitas vezes com dois eu. Tem um João Vitor, que é, por exemplo, esse aqui do púlpito agora, é esse João Vitor. Ousado, cheio de fé e tal, e... Mas tem dia que eu acordo outro João Vitor, meio desanimado, meio incrédulo, meio com dúvida, meio com medo. Aí Jesus olha para mim e diz assim: esse é o teu falso eu, porque o teu verdadeiro eu, João Vitor, é você criado à minha imagem e semelhança. Aí vem Jesus e me pesca, e me pesca. Pastor, o que é que isso tem a ver com profecia? Tudo. Quando você libera uma palavra profética sobre alguém, o que é que você está fazendo? Você está olhando para aquele alguém e você está fazendo assim, pescando de dentro daquela pessoa, o verdadeiro eu dela. O diabo, ele joga sobre nós identidades falsas. A palavra que vem do céu, a palavra profética, ela vem para arrancar lá de dentro de nós e trazer à superfície nossa real identidade. Nós somos quem Deus o Pai diz que nós somos. É isso que a palavra da profecia faz. É isso que Deus quer ajudar você a vivenciar na sua vida. Deus quer que você pesque pessoas no seu trabalho, pesque pessoas na sua casa, pesque... Tem tanta gente que está aí perdida no mar das suas confusões e das suas complicações. Aí vem você e pesca aquela pessoa. Entende? É isso. É isso. Quando você, pelo Espírito de Deus, busca uma palavra que vem do céu, essa palavra vai quebrando grilhões, destruindo sofismas, pondo por terra fortalezas. Essa palavra que vem do céu vai trazendo à tona a real identidade da pessoa. É isso que Deus faz ao longo da Bíblia. Deus, Ele pesca de dentro de Paulo, ou de dentro de Saulo, Paulo. Ele pesca de dentro de Simão, Pedro. De dentro de Jacó, Israel. Compreende? É isso que Deus faz, de Gênesis ao Apocalipse. Enquanto as luzes se abaixam, o louvor retorna, eu quero encerrar dizendo para você que, se você deseja ser um canal de Deus, se você deseja que Deus use você, Deus use você, Deus use você, existem 4 ingredientes tão simples, sem os quais a gente jamais vai conseguir. Fala comigo: generosidade,
se a gente não é generoso, se não temos o desejo de dar a alguém algo do céu, jamais vamos entregar uma palavra profética. Fale comigo, amor. Se não amamos o outro, não vamos nos importar em dar uma palavra de vida, de profecia para alguém. Fale comigo, paciência. Aprender a discernir a voz de Deus, a fim de edificar alguém, é um processo. Nós crescemos, e crescemos com o tempo. E tudo que demanda tempo, pede por paciência. Seja paciente. E mais, graça. Fale comigo, graça. Se a gente quer ser usado por Deus na vida de alguém, temos que ter o coração de Deus, e o coração de Deus é graça. Deus olha com empatia, Ele não sublinha defeitos, Ele não frisa pecados, Ele frisa futuros, Ele não aponta passados, Ele aponta potencial. Esse é o nosso Deus. Ele é doce, Ele é manso, Ele é humilde. Disse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sem graça, você não se torna profeta. Sem graça, você se torna uma pessoa que dá indireta gospel. Você fala para o outro alguma coisa que você queria dizer, aí você não quer dizer no teu nome, aí você diz, eu senti de Deus de te falar. Não, sentiu de Deus não. Fale, só eu senti. Graça é a natureza de Deus. Eu quero convidar você a hoje sair por essas portas com algo muito simples. Você sabe qual é o exercício que você vai fazer ao longo dessa semana? E eu criei até uma mímica, porque o meu background é de professor, então eu tenho essas coisas. Você vai me ajudar, você vai fazer assim comigo. É uma oração que você vai fazer, eu e você. A oração é assim: Deus, me ajude a ver como o Senhor vê, para que eu fale o que o Senhor falaria, com o teu coração. Só mais uma vez, Deus, me ajude a ver o que o Senhor vê, para que eu fale o que o Senhor falaria, com o teu coração. Você vai entrar na sua casa hoje, e você vai dizer, Deus, me ajude a ver como o Senhor vê. Sobe meu nível, me desloca, me faz entrar pela porta da revelação. Dá-me uma nova perspectiva, remove os véus. Ajuda-me a ver meu marido como o Senhor vê, meu filho como o Senhor vê, meus colaboradores como o Senhor vê, meus amigos como o Senhor vê. Ajude-me a ver essa pessoa como o Senhor vê, para que eu fale o que o Senhor falaria. Aí vem a palavra profética, para que eu fale sobre essa pessoa, algo que vem de ti, algo que vem do céu, algo que vem do teu coração. E eu quero fazer tudo isso, Senhor, com o teu coração, com o teu coração, não do meu jeito, do teu, cheio de amor, de graça e de misericórdia. E eu quero te convidar a ficar de pé, a levantar as suas mãos, fechar os teus olhos e a cantar essa canção como seu mais sincero clamor. Diga, vem Espírito Santo, sopra sobre mim, enche a minha vida, Espírito Santo. Sopra, 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 Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, 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 oh, sopra sobre nós. Os vão surgir, Sopra, a sopra, profetizar, oh, todos vão ouvir soprar, sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor,
Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Será que você pode pedir isso? Sopra sobre a minha vida. Enche a minha vida. Pai, faça-nos ver como o Senhor vê. Dá-nos a tua visão, dá-nos a tua perspectiva. Remove os véus, remove os véus. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a perceber com a tua percepção, a fim de que a tua palavra esteja na nossa boca, para que a nossa boca seja um instrumento teu, do céu. Deus fala para você, nesse vale de ossos secos, não seja mais um osso seco, seja você o profeta. Você não é o murmurador, não é o crítico, não é o acusador. Você é aquele que profetiza. Você é aquela que profetiza. Faz assim, Senhor. Faz assim, Senhor.